No dia 11 de julho de 1957, ocorreria o primeiro lançamento do foguete Atlas. E quem diria que esse CBM americano iria se tornar um dos foguetes mais bem-sucedidos da história. A família Atlas está em operação há mais de 60 anos, e durante todo esse tempo, vimos diversas versões do foguete, operando outras diversas missões espaciais. Foram os responsáveis por lançar as primeiras pessoas para a órbita terrestre, por mandarem diversas sondas para explorar outros planetas e impulsionaram a indústria espacial, tornando-se uma plataforma de lançamento super confiável e segura. Hoje veremos a história e a evolução do foguete Atlas. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso espacinho aqui no YouTube. E galera, preciso muito da ajuda de vocês no projeto do nosso espacinho. Estou me esforçando muito para melhorar cada vez mais com a qualidade dos vídeos. O like e a inscrição de vocês ajudam bastante aqui no canal e me anima cada vez mais. Então deixa um like e se inscrevam aqui no canal, beleza? Aproveitem o vídeo e até a próxima! O foguete Atlas possui uma origem um pouco distinta da qual muitos conhecem. O SM-65 Atlas foi o primeiro míssil balístico intercontinental operacional, desenvolvido pelos Estados Unidos, sendo o primeiro membro da família de foguetes Atlas. Era a resposta americana ao ICBM soviético R-7, o primeiro míssil balístico intercontinental do mundo. Aproximadamente 350 mísseis Atlas foram construídos, e muitos foram convertidos em veículos de lançamento. A base desse míssil era um foguete de combustível líquido, que queimava querosene e oxigênio líquido, o que não era muito adequado para um sistema de armas, tendo em vista que o abastecimento demoraria muito tempo, algo crucial quando se trata de um equipamento militar. O Atlas possuía 3 motores, configurados em um formato um pouco incomum, a de 1 estágio e meio. 2 de seus 3 motores eram ejetados durante a decolagem. Seu motor central, seu tanque de combustível, seus 2 pequenos motores laterais e outros elementos estruturais continuavam em ação, como meio estágio, na parte final do voo. Uma outra característica marcante do foguete Atlas eram seus tanques balão, feitos de aço inox, bastante frágil e fácil de ser danificado, porém era bastante leve e com um custo bem mais baixo do que qualquer outra liga metálica. Eles precisavam ser pressurizados para suportar seu próprio peso, algo bem parecido com o que vemos hoje com o Starship. Seu primeiro lançamento ocorreu em 11 de julho de 1957 e infelizmente terminou em falha. Aparentemente, durante o lançamento, alguns dos gases de escape estavam sendo canalizados de volta para dentro do foguete e queimando alguns fios, causando uma falha no veículo. Após uma segunda falha em setembro de 57, eles finalmente conseguiram lançar o Atlas. Esse lançamento inicial bem sucedido foi feito com o Atlas A, um protótipo que tinha apenas 2 motores ao invés de 3. O Atlas B introduziu o terceiro motor de sustentação no meio e começou a ser lançado em julho de 1958. E em 18 de dezembro de 1958, o Atlas B foi usado para lançar o primeiro satélite de comunicação dos Estados Unidos, o SCORE. Ele não era bem um satélite de comunicação como conhecemos hoje em dia. Seu papel era transmitir gravações gravadas em fitas, via ondas curtas, e foi usado para transmitir uma mensagem de Natal do presidente Eisenhower para todo o mundo. O desenvolvimento do foguete continuou, e o Atlas C teve tanques maiores para poder sustentar novos motores. Já o Atlas D possuía motores aprimorados, capazes de gerar 1,6 MN de empuxo. A versão D se tornou a base para outros veículos de lançamentos espaciais, e uma das primeiras conversões da versão D foi o Atlas Able. Ele constituía do segundo estágio do foguete Vanguard, em cima do foguete Atlas, uma verdadeira salada de frutas. No entanto, alguns veículos foram perdidos, sendo uma falha devido a problemas aerodinâmicos e um incidente em solo, que ocorreu por conta de um vazamento de combustível, em que causou uma das maiores explosões já vistas no Cabo Canaveral. E por sinal, já fizemos um vídeo sobre esse incidente,
E para assistir, é só clicar no card que está logo abaixo. A próxima junção ocorreu com o foguete Atlas e o segundo estágio Agena, formando o Atlas Agena. Ele se tornou um veículo de lançamento extremamente confiável, tornando-se um dos foguetes mais importantes de sua época. O Agena era capaz de fazer diversos tipos de missões, incluindo o lançamento das sondas espaciais do programa Mariner até Vênus e Marte, o lançamento das sondas Rangers até a órbita lunar, entre outros diversos programas militares. No final da década de 50, o programa espacial Mercury precisou de um foguete capaz de levar a sua cápsula até a órbita terrestre, coisa que o nosso querido Redstone não conseguia, né? E adivinhem, quem foi o foguete escolhido? Sim, o Atlas. A versão escolhida foi a variante D. O primeiro lançamento de um Atlas como parte do programa Mercury ocorreu em 1959. Eles fizeram um teste suborbital, com o propósito de testar o escudo térmico da cápsula, para ter certeza que o escudo realmente funcionaria. O lançamento não foi bem sucedido, porém também não foi um fracasso. O foguete Atlas sofreu uma falha estrutural 58 segundos após o lançamento, a uma altitude de aproximadamente 9,1 km. Todos os sinais de telemetria cessaram repetidamente quando o veículo passava pelo Max-Q. Como o dia estava chuvoso e nublado, o foguete ficou fora de visão, sendo impossível de ver o que aconteceu. No entanto, a cápsula se separou após esgotar todo seu suprimento de combustível, e mostrou que não apenas o escudo térmico funcionava, mas que o design da cápsula Mercury era aerodinamicamente estável. A espaçonave pousou cerca de 800 km de distância e foi recuperada horas após o pouso. Foi considerado um sucesso pela equipe Mercury, embora a equipe de reforço considerasse um grave fracasso. Já em 1962, um foguete Atlas D lançou o astronauta John Glenn em órbita da Terra, sendo no total 4 voos tripulados em foguetes Atlas. Após o final do programa Mercury, veio as missões Gemini e Apollo, e depois dessas missões, o foguete Atlas deixou de ser usado para o propósito de levar pessoas ao espaço. Mas o foguete em si continuou a ser desenvolvido como lançador de satélites. E no dia 8 de maio de 1962, o foguete Atlas lançou o estágio superior Centauro, um estágio muito eficaz, movido a hidrogênio líquido, que era capaz de dar muito mais impulso do que o Agena. Porém, para variar, seu primeiro lançamento foi um fracasso. Já no seguinte, em novembro de 1963, ocorreu tudo certo, e ele se tornou o primeiro veículo movido a hidrogênio a chegar no espaço. Essa variante do foguete ficou conhecida como Atlas Centauro, e em 1966, um foguete Atlas Centauro lançou a primeira sonda da NASA a pousar em um corpo extraterrestre, a Surveyor 1. No mesmo ano, o foguete Atlas lançou o veículo-alvo Agena, que mais tarde iria se acoplar à cápsula Mercury, durante o programa espacial Gemini. Em 1965, o Atlas foi oficialmente desativado como um sistema de armas. O Atlas A, juntamente com o Atlas F, foram remodulados para fazer lançamentos em conjunto. E o último lançamento de um foguete Atlas EF, que tinha sido originalmente construído como Atlas F, foi realizado em 23 de junho de 1981. Voltando à década de 60, o Atlas Centauro ganhou versões com tanques alongados no final da década de 60. E em 1978 ocorreria o último lançamento do Atlas Agena. Durante esse período, muitas pessoas imaginavam que esse tipo de foguete iria acabar perdendo espaço da indústria aeroespacial, por conta do ônibus espacial. Porém, após o desastre do Challenger, ficou bem claro que veículos descartáveis ainda seriam necessários. O desenvolvimento do Atlas continuou, e em 1983, o Atlas G e o Atlas H foram introduzidos. A próxima iteração seria logicamente o Atlas I, mas considerando que o I é o algoritmo romano para 1, eles decidiram mudar o esquema de nomenclatura.
Sendo assim, ele se tornou o Atlas I. O Atlas I possuía 43 metros de altura e usava os motores RS-27, mais potente do que o seu antecessor. Também oferecia uma opção de coifa um pouco maior. Essa coisa feia aqui. Mano, é o feio da peste. E voou pela primeira vez em 1990, sendo o último Atlas a usar os distintos motores de controle Vanier, aqueles pequenininhos que ficavam na lateral do booster. O Atlas II apareceu em 1991 e era uma evolução direta do Atlas I. Possuía 47 metros, 4 a mais do que seu antecessor. Dessa vez, ele utilizava 3 motores RS-56, apresentando um impulso de lançamento combinado de quase 2,5 MN de impulso. O Atlas II foi o último foguete da família Atlas a usar o esquema de 3 motores no primeiro estágio. Em 1993, a variante 2A estreou e adicionou a opção de motores de foguete sólido para aumentar o desempenho final. No total, houve 63 lançamentos do Atlas II entre 1991 e 2004, e cada um deles foi um sucesso invejável. Já o Atlas III possuía 52 metros de altura e constituía de 2 estágios, e foi o primeiro membro da família Atlas desde o Atlas A apresentar um método de estágio normal, em comparação com os membros anteriores da família Atlas. Dessa vez, usavam motores russos RD-180, que ofereciam melhor desempenho, e por conta disso foi originalmente chamado de Atlas II-R. O R do R seria a sigla para russo. Já o Atlas IV, bem... Pera, sai daqui, efeito Mandela. Nunca existiu um Atlas IV. Tá, mas por quê? Coitado, né? Isso ninguém sabe direito. Mas pelo que eu entendi, o número 4 tem o mesmo pronunciamento de morte em japonês. E isso poderia trazer azar pro foguete. Outras pessoas dizem que a versão 4 foi uma variante militar nunca conhecida. Outras dizem que o número 4 confundiria o Atlas IV com o Delta IV ou o Titan IV. Doideira, né? E por fim, temos o Atlas V. O Atlas V oferece uma vasta variedade de lançamentos. Possui 58 metros de altura, uma coifa de 5,4 metros de diâmetro e é capaz de lançar 10 a 18 toneladas em órbita terrestre, dependendo da sua configuração. Ele foi operado primeiramente pela Lockheed Martin e atualmente é operado pela ULA. Cada foguete Atlas V usa um motor RD-180 capaz de produzir 3,83 MN de impulso e possuem 2 câmeras de impulso, movidos a RP-1 e oxigênio líquido no primeiro estágio. Os motores RD-180 eram fornecidos pela RD Armhouse, empresa russa, antes das sanções causadas pela guerra na Ucrânia. Depois disso, a Rússia se recusou a fornecer os motores para os americanos e sugeriu que os Estados Unidos equipem seus foguetes com suas vassouras voadoras, trazendo para o abrasileirado, se vira, você não é quadrado. Porém, provavelmente os Estados Unidos ainda possuem bastante desses motores em seu estoque. O Atlas V pode operar até 5 boosters de combustível sólido em sua lateral, e para variar, seu segundo estágio é o Centauro, e dessa vez ele pode operar até 2 motores, o que aumenta a distância operacional da missão. A sua montagem é feita no Alabama, Texas, Califórnia e na matriz da ULA, próximo a Denver, Colorado. Em seu 18º lançamento, desde o primeiro em agosto de 2002 até setembro de 2023, o Atlas V possui uma taxa de sucesso quase perfeita. E essa é a gigantesca e linda Você Não, família Atlas, sendo o Atlas V a sua última versão, que já está prestes de ser aposentado. Porém, provavelmente iremos vê-lo voar por mais um tempinho, viu? Já que a cápsula Starliner da Boeing depende diretamente dele para seus lançamentos. Para substituí-lo, a ULA irá usar o Vulcan, seu mais novo foguete, movido a metano e oxigênio líquido, encerrando a tradicional família de foguetes Atlas. Mas e aí? O que você achou da história dessa linda família de foguetes americanos? E qual modelo você mais achou esquisito?
Deixem aqui nos comentários e não esqueçam de deixar o like e a inscrição aqui no canal, hein? Caso queiram ajudar financeiramente, o Pix do canal vai estar aqui em cima e também na descrição do vídeo. Meu muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!